Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Amém? Quero falar sobre a mensagem da cruz. Pensa em algo que mexe com a cabeça de muita gente. A mensagem da cruz. A verdade é que nós jamais poderemos contemplar o amor de Deus se nós não compreendermos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela deixa o inimigo furioso. A mensagem da cruz, ela faz com que pessoas fiquem confusas. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai expressar a mensagem da cruz dizendo que a palavra da cruz, ela é loucura, né? Ela, para a mente natural, ela deixa qualquer um confuso. O apóstolo Paulo expressa que essa mensagem, que na mente natural não consegue ser entendida. Por isso o homem, para ser salvo, ele precisa primeiramente crer para depois entender. Amém? Amém. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os gentios, loucura para os judeus, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Você pode pregar comigo nessa noite? É assim, eu estou com vontade de pregar. Fala você também. Eu estou com vontade de pregar. Fala. Vontade de pregar. Então prega comigo. Amém? Glória a Deus. Na mente de Deus já estava arquitetada a salvação dos homens. Quando você vê que o homem ele cai em Gênesis, você vai ver que o homem ele se esconde de Deus e Deus procura Adão. Adão, onde estás, Adão? Adão está escondido. Por quê? Porque ele estava nu. Porque ele sentiu que o pecado tinha invadido o seu ser. E aí Deus ele faz algo inusitado. Deus faz algo tremendo. A primeira morte na Bíblia. Quando você lê Gênesis no capítulo 3, você vê que Deus ele pega um animal. Ele mata aquele animal. Rasga a pele daquele animal e faz vestes para os homens, para Adão e Eva. A verdade é que Deus ele já estava com esse representativo, mostrando o que seria a substituição na cruz do Calvário. Alguém teria que morrer para cobrir o pecado do homem. Alguém teria que morrer para cobrir a vergonha do homem. E no momento em que o homem peca, Deus já tinha tudo arquitetado para que um dia alguém fosse à cruz, para que pagasse o preço por toda a humanidade, para que pagasse o preço pela minha e a sua vida. E para a mente humana é muito difícil entender isso. Para os homens é muito difícil entender um homem morrer para que eu seja salvo. Jesus, sendo Deus, ser espancado. Esses dias a menina fez uma pergunta, ela falou assim: mas se Jesus voltar como vocês dizem, será que não vão matar ele novamente? Ah, mas por que ele teve que morrer? Por que ele teve que sofrer tanto? Ele não era Deus, por que ele não matou todos? Porque, na verdade, ele precisava morrer, porque o preço precisava ser pago pela minha e pela sua vida. A mente humana, ela buga na hora que você fala assim: um homem morreu para que todos fossem salvos.
Todos os judeus, eles não acreditam em Cristo até hoje. Por quê? Porque eles esperavam um rei terreno que viria os livrar da mão dos romanos. Alguém que viria governar e ser alguém para eles naquele tempo. Se Jesus viesse somente para aquele tempo, somente para aqueles homens e para reino terreno, a salvação não chegaria à humanidade. Por isso Jesus falou: o meu reino não é neste mundo. Jesus, ele veio para pagar o preço de toda a humanidade. Foi necessário com que ele morresse na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. O homem, ele estava condenado à morte eterna, mas pela morte de Jesus, ele substituiu você na cruz do Calvário. A cruz era para mim e para você, a cruz era para Barrabás, mas Jesus escolheu os escravos por mim e por você. Você pode dizer aleluia? Aleluia. E por isso Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, para nós que cremos, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus para a salvação de todos os homens. Glória a Deus Deus. vai dizer assim: mas pastor, por que Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura? A mensagem da cruz é loucura porque a mente natural não consegue entender a redenção. E a verdade é que eu me lembro de um barquinho. Eu conheci uma história de um menino. O menino fez um barquinho muito lindo. E num determinado momento o menino foi brincar no rio. Só que o barco se perdeu, ele não conseguiu alcançar o barco. E depois de um tempo aquele menino vai até uma loja e passa e olha. O seu barco já não é mais o mesmo. Ele vê que alguém pegou o barco, lavou aquele barco, arrancou a bandeira do Vasco, colocou a bandeira do Flamengo, pintou o barco de preto e vermelho, sujou o barco todo de preto e vermelho. A verdade é que ele mudou as características do barco. E aquele menino fala assim: esse barco pode estar diferente, esse barco pode ter sido contaminado com outras cores, esse barco pode ter sido pintado diferente, porém, esse barco é o meu barco, eu tenho certeza. E ele chega para o dono da loja e fala: esse barco é o meu barco. Ele: não, esse barco é meu, eu achei. Não, esse barco é o meu barco. Se você quiser esse barco de volta, você terá que comprar. E aquele menino fala: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar esse barco. Aí eu creio que o menino vai em casa, carrega pedra para um, carrega tijolo para o outro, pede um dinheiro à tia, pede um dinheiro a não sei quem, e faz isso, e faz aquilo, se esforça muito. Num determinado momento ele volta e compra de novo o seu barco. A verdade é que redenção, a palavra redenção, ela significa comprar de volta aquilo que é seu originalmente, mas por alguma forma foi perdido. Deus, ele criou o homem. Você é esse barco, criado por Deus, feito por Deus, mas num determinado momento o homem se perde, o homem se perde, se contamina com o pecado. Porém, num determinado momento, não foi por dinheiro, não foi por prata e nem ouro, mas foi pelo sangue de Jesus. Foi pela morte de Jesus na cruz do Calvário que ele foi lá e pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Jesus, ele se entregou na cruz para dizer: ei, aquilo que era meu, que Satanás roubou, que Satanás condenou a vida eterna, a morte eterna, eu agora pago o preço para que tenha você de volta. Eu agora pago o preço para que você tenha a vida eterna. Você foi pago por um alto preço, um preço de sangue. Originalmente nós pertencíamos a Deus, éramos propriedade sua, todavia fomos perdidos. Porém, Deus não desistiu de nós, ele pagou um alto preço para obter de volta a minha e a sua vida. Aleluia. A verdade é que quando Jesus ele vai pagar o preço pela minha e a sua vida, é como se fosse ao mercado de escravos. No passado, homens e mulheres, eles eram vendidos como escravos, e vinha alguém com muito dinheiro e olhava e falava assim: esse escravo aqui é bom. Porque nem todo escravo era analfabeto, nem todo escravo era alguém que não prestava, que não tinha qualidade alguma. Existem escravos que eram, que foram
presos em guerras, em batalhas. Existem escravos que foram presos porque invadiram a terra, roubaram, né, o seu ouro, as suas mulheres, roubaram tudo e fizeram homens escravos que eram homens excelentes. Então os senhores feudais, aqueles homens, eles pegavam e olhavam e falavam assim: esse aqui vai me servir para algo. Esse aqui é muito bom, esse aqui é muito inteligente, esse aqui vai servir para algo. Eles iam e compravam os melhores. Eles iam e pegavam os homens que eles achavam que prestava para algo. Esse aqui é muito forte, vai me servir para trabalho duro. Esse aqui é muito inteligente, eu vou colocar para fazer algo assim. Então ele pegava e comprava aqueles homens. Mas na verdade aqui Jesus, ele no momento em que vai nos comprar de volta, porque fomos escravizados pelo pecado, ele não escolheu, ele não falou assim: esse aqui é o melhor, esse aqui é o mais bonito, esse aqui é o mais feio. Ele disse: eu vou pagar o preço, e o preço por toda a humanidade. Aí você fala assim: será que eu fui escolhido? Você foi escolhido por ele pagou o preço pela sua vida. Não importa o que as pessoas disseram de você, não importa o como você está, como está a sua vida, o importante é: Jesus um dia entregou a vida dele na cruz do Calvário para pagar o preço pela minha e pela sua vida. Aleluia! Você estava perdido, você estava condenado à morte eterna. O sangue de Cristo foi a moeda que foi paga por nós. Nós não fomos resgatados nem por ouro nem prata, mas fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. E o Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, verso 23, ele fala algo interessante e algo muito importante para mim e para você. Vocês foram pagos por um preço muito alto. Não se tornem escravos dos homens. Porque muitas das vezes a gente não valoriza o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. São pessoas que hoje, se entregam para Cristo. E aí elas entendem que elas estavam sendo escravizadas por pessoas que estão sendo escravizadas, por relacionamentos doentios, pessoas que estão sendo escravizadas por situações adversas, pessoas que andam com medo nas ruas, falando assim: será que vão me matar? Será que vai ser isso? Será que vai ser aquilo? Cristo, ele te libertou. Cristo te libertou e ele pagou um alto preço pela tua vida. Tem gente que anda assustado. A pessoa comentou comigo esses dias: mas eu tenho tanto medo, porque eu acho que estão fazendo macumba para mim. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu falei assim: rapaz, vivem fazendo macumba para mim. E tu não fica desesperado, não? Eu falei: eu não. Eu vou fazer o quê? Deixa fazer o que eles quiserem. Eu sei que eu fui comprado por um alto preço. E aquele que cuida da minha vida, aquele que cuida de mim, aquele que me guarda, ele é poderoso para cuidar de mim diante de todas as situações que tenho enfrentado, diante de todas as adversidades que o inimigo põe na minha frente. Eu sei que eu irei vencer, porque eu não estou só, e você também irá vencer. Você não está só se põe debaixo da potente mão do Senhor. Muitas das vezes nós enfraquecemos. Por quê? Porque nós saímos da vontade de Deus, nós saímos da potente mão do Senhor. Deus está dizendo: ei filho, filha, esteja aqui. Aí você começa a dar uma desviadinha, e aí o inimigo está ao seu redor, esperando você se desviar para te mandar. O inimigo está doido para acabar com você. Infelizmente, você é quem escolhe. A escolha é sua. Dia após dia, Deus coloca nas suas mãos, o dia inteiro, 24 horas, não sei nem quantos minutos, mas muito tempo para você escolher o certo ou o errado. Então, diante das adversidades do dia a dia, Paulo está dizendo: não se escravize novamente pelos homens. Não tenha medo do que os homens falaram de você. Não se renda ao que as pessoas disseram sobre a tua vida. Mas você não presta, você falhou, você errou no passado, você não tem mais jeito, você não tem mais solução, você nasceu para ser bandido. Não, se renda àquilo que o Senhor falou para a tua vida. Não importa se disseram que você nasceu para ser escravo.
escravo, não importa se disseram que falaram que você nasceu para ser bandido, que o seu bairro é de pobre, que isso, que aquilo. Ei, o que importa é, Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. E se você crê na palavra dele, você vai alcançar grandes coisas. Glória a Deus. A mensagem da cruz é loucura porque a mente natural não entende o perdão. Se tem um negócio difícil para mim e para você, é o perdão. Essa semana uma pessoa falou: eu não consigo perdoar. E muitas das vezes o problema é, você não perdoa, mas por não perdoar, é você que não avança, é você que não cresce, é você que não alcança as coisas que Deus tem para você. Porque você fica tomando um copo de veneno. Tomara que ela morra. Tomara que ele morra. Mas quem está tomando veneno é você. Todos os dias você está gerando um câncer na sua alma. Todos os dias você está gerando uma doença dentro de você. Por quê? Porque você está magoado com alguém, ou porque alguém foi mal contigo, porque alguém fez algo errado contra você. E aí você vai todos os dias remoendo aquilo. A pessoa já não lembra mais, a pessoa está vivendo a vida dela e você está se machucando dia após dia. Então, se tem algo difícil para o ser humano, é perdoar. O perdão é algo ainda mais difícil na mente natural. Nós não perdoamos as pessoas nas mínimas coisas. Porém, Deus, além de ser redimido e comprado por causa do pecado, o homem necessitava também do perdão, pois a sentença pesava sobre a nossa cabeça. A palavra que foi dada a Adão no momento em que Deus esteve com ele foi: Adão, se você pecar, se você comer deste fruto, você certamente morrerás. E Adão, ele come do fruto. Então o pecado entra na humanidade. Adão, ele faz algo que não deveria ser feito. E agora todos nós estamos condenados à morte eterna. Aí a vontade de Deus era que eu e você fôssemos mortos. A palavra que Deus deu, a justiça certa é: ei, todo homem merece morrer, todo homem merece ir para a cruz e ter uma morte eterna. Porém, a Bíblia diz que Jesus, ele tomou o seu lugar na cruz e se fez culpa no seu lugar, no meu lugar, para que recebêssemos o perdão de Deus. E por causa da morte de Cristo na cruz, eu e você recebemos esse perdão. Aleluia. Nós já estávamos condenados. A morte, ela reinaria sobre nós, mas Cristo pagou o preço. Quando perdoamos alguém que nos ofendeu, dificilmente esquecemos daquilo que Ele nos fez. Perdoamos, mas não lembramos, porque somos homens, e o homem é assim, né? É assim. Eu até disse que perdoei, mas eu não quero mais olhar para a cara dela, eu não quero mais ela aqui, e isso e aquilo, e a gente fica remoendo aquilo 300 vezes. E a gente vai remoendo e remoendo. Aí na hora que a gente passa na rua, me dá um nervoso, e a gente vai remoendo aquilo. A gente não esquece. Mas foi isso, e foi aquilo, e a gente vai remoendo aquilo por muito tempo. Mas com Deus é diferente. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele também esquece deles. Aleluia. 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 Deus sofre uma santa amnésia e não se lembra de mais nada. Para Ele é como jamais tivéssemos cometido pecado. Só pelo crer somos perdoados. O profeta Miqueias diz que ao nos perdoar, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E Ele coloca uma placa lá: proibido pescar. Agora diz para o teu irmão assim: não há registro de pecado confessado nos céus. Não há registro de pecado confessado nos céus. Não há registro confessado. Não há registro de pecados confessado nos céus. Se você confessa o seu pecado e deixa, Ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado. Deus não vai
vai ficar te acusando dia após dia, dizendo assim: agora tu vai na minha presença, mas tu pecou. E agora tu está querendo ser um santarrão, mas tu pecou. Não, Deus fala assim: não importa o que aconteceu no teu passado, eu lancei no mar do esquecimento, mas no momento que você se arrepende, eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho tudo para fazer na sua vida. Glória a A Deus. verdade é, Deus ele te chamou para uma grande obra, e é necessário você se arrepender do seu mau caminho e viver aquilo que Ele te chamou para viver. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que você precisa entender. A mensagem da cruz é loucura porque a mente natural não entende a purificação. Isso Eita. assim, a purificação, essa aí não que eu vi. Então é agora. Qual é a diferença entre perdão e purificação? Para saber a resposta, precisamos primeiro conhecer a diferença entre pecado e injustiça. Os pecados dizem a respeito de ofensas, enquanto a injustiça é uma mancha, uma mácula na nossa conduta causada pela ofensa. Vamos supor, vamos supor que Alexandre é dono da venda da esquina. Alexandre virou dono do mercado ali. Fui fazer uma compra no mercado. Peguei 2 pacotes de biscoito. Enfiei um aqui, passei, paguei um pacote, saí com os 2. Eu não vou ser chamado de ladrão. Eu não vou ser chamado de ladrão. O Alexandre não viu. Eu paguei, ele ficou feliz, o cara pagou, comprou, meu amigo. Só que eu saí com um escondido. Aquilo, para ninguém, foi um pecado, porque estava escondido. Mas aquela mancha ainda está dentro de mim. Rapaz, passei a perna em mais um. Eu sou espertão, mas dentro de mim ainda há algo que está mostrando quem eu realmente sou. A verdade é que o homem, ele, ao receber o pecado lá atrás, herdado de Adão, ele carrega essa marca dentro de si. Eu sou pecador, eu sou injusto, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. O homem vai carregando um monte de miséria dentro de si. Foi o que eu falei. Muitas das vezes a gente recebe o perdão de Deus, só que o maior problema é nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Muitas das vezes nós mesmos, continuamos com aquele pecado chamado injustiça dentro de nós. E no momento em que Deus ele te perdoa, Ele quer te purificar para que você entenda: eu tenho um chamado, eu preciso largar o pecado e continuar vivendo aquilo que Deus me chamou para viver. Por isso não é chamado de pecado, mas injusto, De semelhante modo, quando cometemos pecado diante de Deus com relação a Ele, aqueles pecados são ofensas, são pecados, são coisas que magoam o coração de Deus, mas para nós elas ainda ficam a justiça. Isso é quando você entende o poder da graça. Pastor, você está falando de pecado, mas nós vivemos na era da graça. E agora Deus nos perdoa. Antigamente, se você pecasse, você era fulminado, era isso, era aquilo, não sei o quê. Mas agora Deus nos perdoa. Só que quando você entende a graça, você não faz o que as pessoas falam assim: vou pecar. Porque eu já ouvi falar: quer saber? Vou pecar, Deus perdoa mesmo. Vou fazer porque Deus perdoa mesmo. Só que a verdade é, quando você entende a graça, você entende o amor de Deus, você fala assim: eu amo tanto a Deus que eu não quero pecar. Eu amo tanto a Deus que eu não quero decepcioná-lo. A pessoa que está apaixonada por alguém, o marido que ama a mulher que ama o marido, ela fala assim: eu não quero fazer nada para decepcionar a minha esposa, eu não quero fazer nada para decepcionar a minha namorada, eu não quero fazer nada que a pessoa vá achar que eu tenho uma má conduta. Então, aí acontece o seguinte: nós diante de Deus, quando entendemos a graça dele, eu sou amado do meu Pai, eu sou amado dele, aí eu falo: opa, eu não quero fazer nada que venha desagradar ao meu Deus, eu não quero fazer nada que venha desagradar ao Senhor, eu não quero ser injusto, mesmo sabendo que Ele pode me perdoar e que Ele vai me perdoar, eu não quero mais pecar. Essa é a purificação.
Ao comer da árvore do conhecimento, o homem não somente transgrediu a palavra de Deus, que pode ser resolvido com o perdão de Deus, mas recebeu para dentro de si a natureza pecaminosa que é corrupta e satânica. Assim a condição do homem passou a ser morto no espírito, arruinado na alma e corrompido no corpo. Quando Deus perdoa o homem, o problema é que ele tinha com a relação a Deus é resolvido, mas o problema que o homem tem dentro de si com relação a ele, muitas das vezes não é resolvido. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Muitas das vezes você pecou, você errou diante de Deus, e Deus está falando contigo: filho, eu quero te usar. Filho, hoje é dia de fazer parte da mesa do Senhor. Hoje é dia de viver os meus projetos, os meus sonhos, renovar a aliança comigo. Aí a gente fala assim: ai Senhor, mas eu errei tanto. Ai Senhor, não, Deus está falando assim: ei, eu quero pagar isso aí. Eu já não me lembro mais do seu pecado. No momento em que você confessa e deixa, Deus, Ele não lembra mais do seu pecado. Purificação é você se perdoar para viver os planos de Deus. O homem natural, ele não entende isso, não acredita, não aceita. Ele fica pensando: será que Deus vai fazer? Por isso Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos é poder de Deus. É entender que Paulo está dizendo: ei, talvez você ache que não merece perdão, talvez você acredite que não mereça perdão, mas o Senhor, Ele pode sim te perdoar e mudar a tua história. Ei, talvez as pessoas lá fora vão te acusar pelos erros que você cometeu, as pessoas vão dizer que você não tem mais jeito, que você não presta, mas eu tenho certeza que aquele que vive e reina para todo sempre, Ele te chamou para uma grande obra, Ele te chamou para dizer: ei, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia! Hoje nós falamos sobre 3 palavras que falam da obra da cruz: redenção, você foi comprado de volta; perdão, o Senhor já te perdoou; e purificação, é você entender que agora você precisa se perdoar para que a mensagem da cruz se cumpra na sua vida. Eu quero te pedir para se colocar de pé.